iniciando a gravação, eu agora desejo aí uma boa noite a todas as pessoas, uma boa tarde, e tendo lido o currículo Lattes, apresentado brevemente a professora Aline Pranto, passo a ela agora a palavra para que ela também possa se apresentar e em seguida dar continuidade aos trabalhos, né? Tem aí um bom tempo, por volta das 18 horas e 20 aqui do Mato Grosso do Sul, nós abriremos ao debate, as conversas, mas também, Aline, fique à vontade para intercalar com falas, enfim, né? O momento aí é seu. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Fique à vontade. Obrigada, professor Giovanni. Boa noite a todas, todos e todos. É um prazer estar com vocês aqui. Esse formato que a gente herdou amargamente do período, né, de ensino remoto, nos é útil para esses momentos também, né, porque a gente consegue se aproximar e se conectar com pessoas que estão espalhadas mundo afora, e é uma satisfação, então, poder estar conhecendo vocês mais de perto, né, mesmo que remotamente, e compartilhar um pouco, assim, eu trouxe uma fala construída muito no formato de diálogo mesmo, tem uma apresentação, daqui a pouco eu vou projetar, mas a ideia é que a gente possa ir conversando, né, trazendo algumas questões para a gente pensar, especificamente relacionando, né, história oral e história da educação, que são dois lugares nos quais eu tenho trabalhado nos últimos anos, né? A história oral é uma relação mais antiga, desde a graduação eu comecei nesse caminho, trabalhando com a oralidade, né? Porque a princípio eu queria entender o processo de ditadura que ocorreu aqui na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte como um todo, e era algo que carecia muito a mim, né? Porque geralmente quando a gente vai procurar fazer levantamentos de nível médio, no início da graduação a respeito, a gente encontra muita literatura no eixo sul-sudeste, às vezes nos falta em outras regiões, então eu ficava carente de entender, a ditadura teve impactos aqui, não teve, então eu encontrei uma professora maravilhosa, a professora Maria Conceição Fraga, que me orientou, e a gente começou esse trabalho com ex-presos políticos, né, do período da ditadura. Continuamos pela dissertação, também trabalhando com o processo de anistia naquele momento, também com as memórias de ex-presos políticos, e aí, naquele momento, eu me encontro com essa campanha de Pé no Chão também, Se Aprender a Ler, um movimento de educação popular, ocorrido aqui nos anos 60, e fiquei muito perturbada com aquilo, né? Eu disse, nossa, preciso entender mais sobre a campanha. Começo a investigar entre o mestrado e o doutorado, no momento que eu dou uma pausa, eu atuei durante bastante tempo na rede básica, né? Foram 10 anos de atuação na rede, e aí, quando eu começo a pensar sobre a campanha, eu ficava muito inquieta, porque eu lia a respeito, tinha muitos trabalhos publicados, livros e tal, mas as vozes dos professores, dos estudantes, das pessoas que fizeram a campanha, eu não encontrava tão facilmente naquele primeiro momento. Isso me instigou a pensar a campanha a partir também das memórias dessas pessoas, e aí foi meu trabalho de tese, defendido em 2018, com essa discussão acerca da campanha a partir das memórias daqueles que a construíram, cruzando com outras fontes. Mas, enfim, é só um pouquinho essa breve trajetória para vocês entenderem de onde a Aline fala, né? Então, como o Giovanni sinalizou aí em algumas produções, eu tenho atuado na história da educação, trabalhando com a história oral, com as memórias e cruzando com outros tipos de fontes também, a depender do recorte do objeto com o qual eu estou lidando, né? Agora, atualmente, mais com as narrativas docentes, eu já vou chegar lá mais adiante, e no ensino de história também. E aí, no ensino de história, tanto discutindo produção de materiais didáticos, como também pensando essa relação entre o ensino de história e uma história pública, né? A construção de espaços em que essas nossas produções alcancem, isso é algo que sempre vai estar muito presente na minha fala, né? Onde estarão as nossas produções, quem acessa essas produções, por que elas devem ou não extrapolar o ambiente acadêmico, como fazer para que extrapolem. Então, eu tenho tateado caminhos nessa direção de pensar também a história da educação, o ensino de história, mas tudo numa perspectiva que aproxima também
de uma história pública. Então, é desse lugar que a professora Aline fala, e eu vou iniciar os trabalhos aqui, mas fiquem muito à vontade para irem levantando a mão e sinalizando no chat, tá certo? Eu vou fazer a projeção aqui da tela, mas a qualquer momento vocês podem falar. A gente pode também, no final, destinar um momento específico para as perguntas, mas eu acho que não é algo que impede de que a gente vá conversando no decorrer dessa fala, tá certo? Eu vou, tá um pouquinho lenta a minha internet, mas daqui a pouquinho eu consigo colocar na tela cheia, que leva um tempo para ele poder permitir aqui a liberação. Mas, enfim, o título, então, dessa fala com vocês hoje, eu trouxe como narrativas orais e história da educação, a construção de fontes sob autoridade compartilhada. Então, a ideia é que a gente pense, reflita um pouco hoje como é esse fazer, né, do pesquisador, da pesquisadora oralista, e como é que a gente pode trabalhar a construção dessas fontes, seguindo essa lógica de uma autoridade compartilhada, do Michael Fritz, para construirmos, né, novas páginas da nossa história da educação que possibilite que nós dialoguemos, né, e façamos com, e não somente para. Então, o tom da nossa conversa hoje vai muito nessa direção. Ainda não apare... agora vai dar para projetar. Aí vai ficar melhor. Pronto. Então, para a gente começar, eu gosto sempre de trazer a provocação com perguntas, assim, para a gente refletir, né? Bem como a gente faz em sala de aula. Então, para a gente iniciar a nossa conversa hoje, eu trouxe essas questões para aguçar nossa reflexão, né? Por quê, para quem e com quem fazemos história da educação? Quando a gente começa a refletir por quê, para quem e com quem fazemos, isso vai nos sinalizando os possíveis caminhos da nossa pesquisa. Às vezes a gente recebe alguns estudantes, né, principalmente na construção dos seus TCCs, que chegam assim meio aflitos: professor, eu quero pesquisar tal tema e eu quero saber se dá certo fazer com história oral, se dá certo fazer com tal abordagem metodológica. Calma, vamos pensar primeiro. Você quer fazer o quê? Mas por quê? Porque quando a gente tem clareza do porquê que eu estou fazendo algo, isso começa a indicar os possíveis caminhos que eu posso trilhar, né? E quando a gente está pensando essa relação da história da educação com a história oral, essas perguntas são fundamentais. Eu quero fazer o quê? Né? Eu quero fazer por quê? O que me motiva? Para quem? Eu estou pensando a construção de narrativas que ficarão, e é uma produção historiográfica que ficará restrita a determinados ambientes acadêmicos. Se for, não tem problema, mas eu estou pensando, é essa a minha intenção? Ou eu quero que isso tenha um outro alcance? Né? E com quem eu posso fazer isso junto? Né? Quando eu começo a tatear essas perguntas, a refletir sobre elas, eu começo a pensar os caminhos da minha pesquisa. Então, antes de iniciarmos hoje, eu queria trazer para que a gente pensasse, né? Cada um de nós que estamos aqui temos as nossas pesquisas, ou temos interesse em desenvolver futuras pesquisas. Por quê? E vocês vão entender mais adiante esses questionamentos diante de uma perspectiva dessa história da educação a ser feita, né? Existem muitas formas de fazer, e existem muitos grupos a serem ou não considerados em diferentes temporalidades. Tudo isso indica possibilidades de caminhos, né? Continuando, então, a minha fala hoje vai seguir um caminho que passa por alguns conceitos e que passa por algumas discussões. Então, eu trouxe algumas delas para a gente entender um pouco de como que eu pensei esse percurso, né? Então, a gente traz uma discussão sobre narrativa, né? É importante pensar a narrativa quando a gente está construindo trabalhos que vão lidar com as memórias do outro, né? Que vão partir de uma discussão sobre o vivido do outro. Então, a gente vai pensar um pouquinho o que é narrativa, por que nós narramos, por que a narrativa e como ela pode vir a ser objeto das nossas discussões, né?
Quando a gente faz esse movimento de pensar o ato de narrar e a construção narrativa, a gente acaba passando também por uma discussão acerca das sensibilidades, né? A gente vai perceber que quando discutimos a narrativa é para além de coletar informações. O trabalho que a gente faz nessa abordagem da história oral é para além de coletar informações, né? Vai muito dizer respeito também à forma como o outro percebe, sente, se emociona, e como isso também nos afeta enquanto pesquisadoras, enquanto professoras. Então, vamos ter um caminhar aí pelas sensibilidades, pela imprevisibilidade. Eu vou fazer destaque de uma obra recém-lançada que discute as entrevistas de história oral. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de... Faz poucos meses, né, que foi lançada uma coletânea que discute, que o título eu achei muito bacana, que se chama assim, Entrevistas Imprevistas. E vai mostrando a nossa falta de controle, muitas vezes, quando inicia um trabalho com entrevistas, porque a gente tem uma ideia, a gente vislumbra alcançar algumas coisas, mas nem sempre é isso que a gente chega, é a isso que a gente chega, né? Vários caminhos, vários desdobramentos das intenções iniciais acontecem, às vezes até contradizendo nossa ideia inicial. Então, a imprevisibilidade vai ser um ponto também de discussão. E também a discussão acerca da entrevista de história oral, né? E eu coloco entrevista de história oral e história pública, por entender essa aproximação, né, da entrevista de história oral e esse potencial uso dela na história pública, né? Há, inclusive, quem diga que as entrevistas de história oral elas já têm uma natureza a tornar-se públicas, né? Porque na hora que o outro fala com você, que compartilha com você, que sabe que isso vai ser utilizado com desdobramentos para pesquisa científica, de um certo modo isso também já aproxima, né, essa discussão da entrevista também com a história pública, mas pensando também outros desdobramentos, né? Pensando o público nessa dimensão do fazer com, pensando o público na dimensão também de quem consome esses produtos oriundos desses nossos trabalhos, pensando múltiplas dimensões para esse público. Então, os caminhos serão estes, e eu espero que vocês fiquem confortáveis para a gente ir aqui lá trazendo questões e conversando ao longo dessa fala. Para iniciar, então, a nossa discussão sobre narrativas, né, sobre entrevistas de história oral e as narrativas que resultam dessas entrevistas, eu trouxe esse fragmento da obra do Alessandro Portelli, que se chama História Oral como Arte da Escuta, né? Ele tem vários artigos, mas nessa coletânea tem uma série de ensaios do Alessandro Portelli em que ele vai discutir a história oral e ele vai levantar modos de fazer a partir das suas vivências, né? Então, ele vai trazer uma série de pesquisas que ele desenvolveu e de momentos em que ele fez, né, gravou entrevistas e teve acesso à experiência também de outros pesquisadores. E tem um fragmento nesse livro que me chama a atenção, que é esse aí que eu trouxe para vocês, quando ele vai narrar, quando ele vai dizer do sentido literal da entrevista enquanto entreolhar-se, enquanto troca de olhares, né? E aí ele traz uma vivência de uma colega dele, né, que gravou e que fez esse relato para ele. E nesse momento, ele vai falar, né, tanto da relação de autoridade que se coloca ali, mas principalmente dessa troca que é o momento da entrevista, né? Então, ele inicia dizendo assim, né, fazendo o relato dessa colega. A autoridade, sempre implícita em uma situação de entrevista, também se deslocou. Em vez de sentir que estava sob o olhar esquadrinhador do pesquisador, a senhora sentiu que sua idade lhe colocava em uma posição de autoridade. Mas você é uma criança, ela disse. Foi naquele momento que a definição de entrevista como troca de olhares foi radicalmente revisada e literalizada.
com as duas mulheres desnudando os seios e comparando suas cicatrizes. Foi um momento em que a pesquisadora entrevista uma senhora, né, e ela fica muito, durante a entrevista, né, em on, ela fica muito travada, o que poderia falar, o que deveria dizer, e fica com muitas restrições. Mas quando o gravador é desligado, em off, e a pesquisadora relata que ela também tinha tido câncer, né, e tinha perdido a mama, nesse momento, quando a pesquisadora mostra a sua cicatriz, a senhora também mostra a sua, e ele diz que elas vivem, então, assim, o máximo dessa troca, dessa construção dialógica que é o ato do entrevistar, né? Quando elas desnudam os seios e mostram as cicatrizes, né? Ele chega aí à máxima potência dessa definição da entrevista como esse momento de uma construção que implicitamente já está ali uma autoridade compartilhada, né? De se fazer com o outro e de trocar olhares com esse outro, né? O que também destaca que às vezes a gente tem toda uma preparação, mas o momento em si é o que define aquele acontecimento. Às vezes, como foi nesse caso, né, quando o gravador desligou, chegou o momento, o ponto máximo da entrevista, né? Coisas que nos escapam, né, e que nem sempre cabem dentro de uma gravação, mas que, segundo o Portelli, também precisam ser consideradas, né? Claro que sempre isso em acordo com a outra parte envolvida, porque, como eu já disse, é um fazer construído em parceria, né? É um fazer construído com o outro. E aí, por que nós narramos? Quando eu começo a pensar sempre sobre história oral, me inquieta essa pergunta, por que narramos? Né? Ao longo da nossa vida, a gente constrói narrativas de diferentes formas, né? E quando alguém aceita falar, quando alguém aceita dialogar conosco, seja sobre uma temática específica, como foi a época da minha tese, né, discutindo a campanha de Pé no Chão, seja agora, mais recentemente, com história de vida de professoras e professores, há uma motivação de quem provoca esse diálogo, nós, enquanto pesquisadoras e pesquisadores, mas há também uma intenção do outro lado, né, daquele que nos narra. E trouxe, então, um fragmento da professora Miriam Soares para a gente pensar acerca do porquê narramos, por que construímos essas narrativas, e aqui especificamente narrativas que vêm de forma oral, né? A professora Miriam Soares me concedeu uma entrevista de história de vida e carreira, trajetória docente, né? E ela fala, no momento em que eu pergunto sobre como é que ela avalia a sua trajetória, como é que ela olha para o passado e avalia as escolhas que fez, a trajetória que seguiu. Aí ela traz uma fala mais longa, que eu retirei esse trechinho. Ela afirma assim: então, eu acho que dentro das minhas possibilidades, eu consegui realmente realizar. Se não foi da melhor forma possível, é porque eu trabalhei em instituições que não permitiram. Eu tinha que me enquadrar para poder manter o meu emprego. E eu queria ter uma carreira. Eu tinha que me segurar. Vejam, nessa fala da professora Miriam Soares, a gente percebe que ela está falando para mim, para a Aline, mas ela está falando para si também, né? Ela tem toda uma bagagem acumulada. Eu conheci a professora do seu trabalho numa instituição federal, de ensino federal, uma instituição técnica, né? À época Cefet, hoje em dia IFRN, e me chamava a atenção porque era uma professora que fazia muitos trabalhos interdisciplinares, que tinha uma visão bastante progressista de educação, mas quando eu fui entrevistá-la, né, o que eu não sabia é que ela tinha uma experiência anterior em colégios militares, né? E desse período, quando ela começa a apresentar essa experiência nos colégios militares, o tempo inteiro ela vinha com essa preocupação, né, de reafirmar que ela tentava escapar desse controle, mas de uma forma que ela não viesse a se prejudicar, né? Eu até escrevi recentemente, não foi publicado ainda, mas acho que nos próximos meses deve estar saindo, um artigo que pensa justamente as táticas
estratégias de controle que as instituições constroem sobre os professores e as táticas que esses professores também vão desenvolvendo, né, que se transformam ao longo da história, dependendo do lugar, mas que mantém-se, né, que mantém-se de formas diferentes, em contextos diferentes, mas estão ali presentes. Aquilo que os professores fazem que escapa desse controle. A professora Miriam Soares, por exemplo, ela traz na sua fala uma preocupação que ela tinha de sinalizar para os alunos que o que estava no livro didático era uma visão de história, que eles poderiam consultar outras, mas ela entende e ela faz essa avaliação de que o que ela fazia era muito limitado, né? Mas, ao mesmo tempo, na sua fala, vocês vejam que ela busca também justificar por que agia dessa forma, né? Então, é uma narrativa para o outro, para quem está entrevistando, é uma narrativa para si, no caso dela, reafirmando uma identidade docente e as limitações que teve no decorrer da trajetória enquanto docente. E há também uma preocupação com o público que vai ter acesso, né, com os desdobramentos que a entrevista pode vir a ter. Então, quando a gente narra, a gente articula. Quando o sujeito vai nos falar, ele articula tudo isso. Uma visão de si, uma projeção de si para o outro, um trânsito entre o que pode e o que não pode ser dito, né, e tudo isso vai surgindo. É preciso, então, estar atento, né, com o olhar aguçado, com o ouvido ali, para que a gente possa ir percebendo essas nuances também nessas falas que vão sendo construídas ao longo das narrativas. Narrar, então, parte também do pressuposto, de dois pressupostos, né? De que, primeiro, há o que ser narrado, e segundo, tão importante quanto o que vai ser dito é quem ouve, né? Se há quem ouça essa narrativa. Estou vendo aqui uma colega que colocou no chat que organizou 2 livros sobre história de vida de profissionais da rede municipal. Muito interessante. Memória da Educação Viva. Um já foi lançado e outro a caminho. Osmeire. Ai, que bacana. Eu vou deixar meu contato também aqui no final, Osmeire, porque, inclusive, eu estou coordenando uma proposta de rede trajetórias docentes, junto com o pessoal do Laboi, na UF, que faz parte da proposta do pós-doc que eu estou fazendo agora com a professora Juniele Rabelo, lá do Laboi. E aí, mais no final, eu posso falar um pouquinho que a ideia é aproximar e publicizar ao máximo essas produções, a exemplo dessa que você vem desenvolvendo, para que a gente possa constituir esses bancos, né, esses acervos com experiências de todo o Brasil, né, que vão além de um estado ou de uma região, mas que possa trazer essa pluralidade do que que a gente vem levantando com professores de diferentes regiões. Então, mais adiante, a gente pode até trocar também contatos e ver como publicizar ainda mais, né, esses trabalhos. Então, retomando aqui, narrar parte desse pressuposto, né, de que há o que ser narrado e há quem ouça. Segundo Benjamin, ele traz uma imagem, né, naquele texto clássico sobre o narrador, em que ele vai falar sobre esse movimento do narrar e o quanto a narrativa, nos últimos anos, no século XX, vinha perdendo espaço, a narrativa de expressão, também, né, de expressão oral, mas não somente, segundo ele, devido aos ritmos que a gente vive, né, devido à pressa, devido à velocidade com que as coisas acontecem, né, sem tempo para experimentar e para experienciar. Então, nesse fragmento aí, ele vai fazer, por exemplo, vai demonstrar como é que grupos de trabalho artesanal desenvolvem essa capacidade narrativa, né? Inclusive porque, no decorrer do trabalho, daquele trabalho repetitivo, né, as pessoas param para se ouvir e trabalham em grupo e escutam e conseguem ir se descolando de si, se distanciando de si mesmo, né? Então, esse fragmento, ele diz assim: quanto mais o ouvinte se esquece de si mesmo, mais profundamente se grava nele o que é ouvido. Quando o ritmo do trabalho se apodera dele, ele escuta as histórias de tal maneira que adquire espontaneamente o dom de narrá-las.
E aí eu uso muito essa imagem construída pelo Benjamin para pensar esse lugar que a gente fica, né? A gente constrói um roteiro, vai a campo, seleciona potenciais narradores, narradoras, inicia o movimento da entrevista, provoca esse outro para ouvir, mas é preciso também uma atitude de distanciamento de nós mesmos para poder se aproximar desse outro, se aproximar e entender a forma como esse outro vai construindo a sua narrativa. Não é algo imediato, né? Eu sempre digo, principalmente para os alunos que estão trabalhando nos TCCs, que não é a entrevista de história oral, ela é um modo de operar, ela possui um modo de operar muito particular. E não se ensina dizendo assim, eu chego para você e digo, ó, faz isso, isso e isso, vai dar tudo certo. Não é assim que funciona. É preciso ir a campo, é preciso coletar várias entrevistas no decorrer de um tempo, até que você vá se sentindo confortável, né? Eu lembro que nas primeiras entrevistas que eu gravava, eu não tinha muita paciência para ouvir, então eu cortava as falas dos sujeitos o tempo quase todo. As primeiras entrevistas na graduação, meninas, eram um negócio picotado, as respostas eram curtas, porque as minhas intervenções eram muitas, né? Então, é preciso esse esquecer de si mesmo para possibilitar ao máximo essa escuta. É óbvio que uma escuta provocada, né, e é isso que a gente vai vendo também, porque se constrói enquanto diálogo, né? E diante disso, Aline, o que é que particulariza a fonte oral, né, oriunda de entrevistas de história oral, entrevistas públicas também, né? Aí eu trago um fragmento do Portelli, novamente, para a gente pensar as particularidades dessa fonte, né? Mas se alguém quiser falar, fica à vontade. Acho que tem um microfone ligado, não sei se... ou foi sem querer, não tenho certeza. Então, continuando, segundo Portelli, ao contrário da maioria dos documentos históricos, as fontes orais não são encontradas, mas co-criadas pelo historiador. Elas não existiriam sob a forma em que existem, sem a presença, o estímulo e o papel ativo do historiador na entrevista feita em campo. Então, aquilo que eu falava, né, da nossa presença. É preciso esse descolar de si, permitir que o outro tenha espaço para se expressar o mais livremente possível, mas é óbvio que nós estamos presentes nesse momento, né? Que nós estamos ali constituindo esse diálogo. Então, essa entrevista, no momento que a gente vai em campo, os estímulos também partem, né, dessa pessoa, desse pesquisador, dessa pesquisadora. Muito embora a gente saiba que há uma intenção, como eu já tinha dito também, de ambos os lados, né? Há um desejo de comunicar algo, há um desejo de ouvir algo, que nem sempre se encontram, e Portelli destaca isso no decorrer da sua obra, e quem trabalha já com as entrevistas sabe disso também, né? As fontes orais são geradas, então, em uma troca dialógica. A entrevista, literalmente, uma troca de olhares, né? Essa prática, então, do entreolhar-se não reduz a cientificidade dos trabalhos acadêmicos, né? Mas ela possibilita que nós pensemos os caminhos do nosso fazer em parceria com o outro. E é esse o destaque que eu trago, né, para essa fala de hoje, que a gente vai ver mais adiante no conceito da autoridade compartilhada do Fried. Quem nos narra não é nosso objeto de pesquisa ou nossa fonte. É importante fazer essa diferenciação, né? A fonte é a fonte oral, né? O resultado do momento da entrevista é o resultado daquele momento do entreolhar-se, vai ser aquela fonte oral que pode vir a ser transcrita, textualizada, transcriada, conforme as escolhas metodológicas de cada um, mas a fonte vai ser o resultado daquele momento ali, que foi construído por ambas as partes. Mas a pessoa não é a fonte, né? A pessoa é um sujeito que compartilha o momento com você, que escolhe narrar
né, que escolhe compartilhar parte da sua vida, da sua trajetória com o pesquisador. Então, quem nos narra não é o objeto de pesquisa, né? É claro que você pode até discutir a biografia de um determinado sujeito, você pode trazer como figura central uma professora, um diretor de uma instituição, sim, mas o objeto, mas a fonte não, a pessoa não se reduz ao objeto de pesquisa ou à fonte, né? A pessoa é um sujeito, né, dotado de vida, de experiências, de emoções, de sentimentos, assim como nós também o somos. Por isso mesmo, o movimento da entrevista de história oral é mais que a coleta de informações. É o espaço privilegiado de partilha sobre o vivido, que nos são narradas considerando um conjunto de circunstâncias que envolvem os sujeitos ali presentes. Como eu havia dito, naquela experiência do Portela, desligou o gravador, foi onde veio o ponto principal daquele momento, né? Numa outra experiência, discutindo a campanha, por exemplo, de Pé no Chão, eu fui entrevistar pela primeira vez uma parente minha, né? Uma tia minha. E ela tinha me narrado muitas coisas sobre a campanha de Pé no Chão, numa conversa, né? A gente estava num encontro familiar e começamos a conversar sobre o que eu vinha trabalhando, e ela começou a dizer, eu não sabia, mas ela tinha sido aluna de um acampamento do nosso bairro, do bairro que eu nasci, que me criei, e ela começou a falar sobre como funcionava e entrou nos detalhes da cultura escolar daquele acampamento. Pois bem, eu agendei uma entrevista para que nós gravássemos, para que tivesse o registro daquilo que ela tinha falado, e na hora da entrevista, aquilo tudo não veio, né? Naquele momento foi uma grande frustração, porque eu tinha toda uma expectativa em torno, né? Quando eu montei, primeiro quando eu fui tirando a câmera para ir montando, ela fez, não, mas espera aí, vai ser com a imagem também. Eu disse, tia, a gente já tinha conversado sobre isso e tudo. Aí ela fez, não, mas então eu vou me preparar. Então ela foi se arrumar, se organizar e tudo mais. E no final foi uma entrevista assim muito curta, ela ficou muito travada mesmo pelo momento. Eu não sabia bem se era pela minha presença, que era sobrinha, mas estava ali enquanto pesquisadora, se era pela câmera em si, que costuma gerar um certo distanciamento quando a gente grava o audiovisual, pelo menos nos primeiros minutos, né? Mas ela ficou durante todo o período, e muito do que tinha sido dito em off não apareceu em on. Então, as circunstâncias que envolvem os sujeitos também afetam, né, o resultado desse movimento. Mas o importante é justamente entender que são pessoas. Então, às vezes, a pessoa, a depender do momento, da circunstância, ela vai te trazer narrativas distintas. Ela vai te trazer formas de expressão que são diferenciadas, né? Se você grava na casa de uma pessoa, você chega a um resultado, obviamente. Se você grava num estúdio e a pessoa não tem essa habilidade, não é habilidade, mas não tem esse contato com a vida pública, se não é alguém que costuma, né, não é uma figura pública, a pessoa fica mais reservada, não fica tão à vontade quanto se fosse em casa, por exemplo. Por isso que é importante negociar também esses lugares de fala, e por isso que é diferente também de uma entrevista jornalística, né? O olhar sobre esse momento da entrevista, sobre o resultado que a gente vai chegar, ele também se diferencia, né? Porque a nossa preocupação maior é com essa situação em que a pessoa fique confortável, né? Em que ela consiga estar ali à vontade para construir essa fala a partir das nossas provocações e enfim. Mas sempre ressaltando isso, né? Que é uma construção que precisa estar sempre sintonizada com a outra parte, considerando também essas prerrogativas da outra parte, para que a gente possa chegar a esse resultado final, né? O espaço do sensível e do imprevisível na pesquisa em História da Educação, né, utilizando as fontes orais, resultado das entrevistas de história oral. Um ponto a destacar, como eu já havia dito um pouquinho lá no início, é que não há certezas, né, nem linhas retas nesse trabalho com as narrativas orais. Cada ser humano traz em si a possibilidade da narrativa, embora nem sempre consiga fazê-lo.
ou ainda julgue estar vazio de experiências, de acontecimentos e reminiscências que mereçam ser ditas. Isso é muito recorrente quando a gente trabalha. Por exemplo, recentemente, nos últimos anos, gravei algumas entrevistas com professoras leigas. E quando a gente ia buscar essas professoras para conversar, uma das primeiras coisas que elas diziam, mas eu não sei se o que eu tenho para dizer importa. Eu não fiz faculdade. Ou então, eu trabalhei lá, mas eu era professora leiga. Me chamavam de professorinha. Não sei se o que eu tenho para falar, não era melhor você falar com quem trabalhou na Secretaria da Educação? Não era melhor você falar com quem organizou a campanha? Não sei se eu tenho muito para lhe contar. E quando você inicia o processo, você vê que a pessoa vai te trazendo muitas e muitas, não somente informações, como eu disse, mas detalhes de como ela sentia e via aquela determinada cultura escolar, né? Tem uma estudante, uma aluna da campanha que eu ouvi também, que a fala dela, ela é toda permeada de aromas. É muito interessante, porque ela é uma pessoa que tem uma facilidade, que gosta dos trabalhos, né, com culinária e tudo mais, e ela vai narrando, por exemplo, como era a merenda escolar, que para ela era um ponto importante, né? Eu tinha uma série de hipóteses de por que a campanha tinha sucesso e por que teve tanta criança indo para a campanha de pé no chão. Mas não tinha levantado a hipótese da importância que era a merenda nos anos 60. No contexto em que as escolas públicas que nós tínhamos aqui não forneciam merenda. Então, na hora que a campanha começou a ofertar essa merenda, segundo essa estudante, por exemplo, assim, Aline, eu fui, porque era garantia de uma refeição. E era uma refeição saborosa. Olha, todos os dias a gente estava no meio da aula, sentia aquele cheiro de alho. Nossa, aquilo ali, mas já dava uma coisa assim, dava uma vontade de ir para a escola para sentir aquele cheiro de alho. Era alho, era óleo, era pimenta, que elas colocavam numa soja. E elas faziam um preparado que só de pensar naquilo dava vontade de ir para a escola. Então, onde eu conseguiria chegar a isso? Através de que fontes eu conseguiria? Tem limitações várias para as fontes orais, mas há também esse potencial de chegar à forma como o outro sentia e sente, e observava e observa, né? É óbvio que quem estava falando naquele momento era a dona Luzimar, uma senhora de 60 anos, né? Não era mais aquela menina de 8 anos que estava lá na campanha. É alguém que já teve várias outras camadas de tempo agregadas. Mas a fala dela é construída por esse fio dos aromas, dos sabores, que eu não esperava encontrar. Então, quando a gente lida com essas entrevistas, tanto há espaço para essa sensibilidade, para essa narrativa que se constrói pelo aroma, às vezes pelos sabores, às vezes pelos traumas, pelas situações difíceis, pela miséria, né? Mas, enfim, o que Benjamin nos traz e destaca é que cada um deixa, então, recordações, embora nem sempre elas encontrem um herdeiro, né? Então, quando a gente trabalha com essas narrativas, nós estamos ali atuando como aquele que se preocupa em preservar essas memórias. Mais do que preservar, nós fazemos o movimento da atenção, né? Quando a gente traz diferentes memórias, diferentes sujeitos e coloca uma diante da outra, muitas vezes há confrontos, há tensões, ou entre essas memórias e outros tipos de fontes também é um movimento necessário, né? Já desde os anos 70, o Paul Thompson fala da importância da gente cruzar também essas fontes, né? De trabalharmos com diferentes gêneros, de dizer, olha, aqui está dizendo que havia uma merenda, mas que não entrava esses itens aí que você está destacando. E aí poder ouvir do sujeito também a contrapartida, dizer, não estava aí porque isso era doado pela vizinhança. Então, o que vinha da Secretaria da Educação era isso, isso e isso, mas os vizinhos traziam isso, doavam aquilo, né? Então, possibilitar esse trânsito, esse cruzamento que potencializa as nossas discussões, né? E aí,
lembram que eu falei no início, né, dessa obra recém-lançada, que está até aqui comigo, o Entrevistas Imprevistas, com a capa lindíssima, por sinal, que foi organizada pela Miriam Hermeto e pelo Ricardo Santiago. E aí, logo na abertura, na apresentação da obra, eles discutem, né, esse lugar do imprevisível nas entrevistas. E dizem assim: por diferentes caminhos, enfim, os escritos de nosso campo têm comportado os acenos ou a presença impositiva da surpresa, por vezes sob a aparência da incompatibilidade, da incoerência e até mesmo do fracasso. Numa perspectiva tradicional estrita, a ciência é, sobretudo, a narrativa de sucessos e feitos. Já um conhecimento como o nosso, produzido dialogicamente, sem deslegitimar os lugares específicos da experiência e da expertise que nele aportam, nos termos de Michael Fritz, é principalmente a narrativa do percurso. Mais importante do que os resultados que a gente chega, é como a gente chega até eles, né? Por isso que quando eu estou com trabalhos, né, pensando, agora essa semana vai ter uma defesa sexta-feira sobre uma tese, né, que discute a cultura escolar de uma instituição de ensino técnico aqui no estado, né? E aí, sempre quando pego trabalhos como esse, como outros, me vem a pergunta, mas como você chega a isso? Como é que você escolhe esses sujeitos? Como é que esses sujeitos te narram? Como é que eles estão presentes? Como é que eles dialogam com você? Porque não é simplesmente chegar e ligar a câmera, né? Mesmo que vocês... que a gente faça aqui pelo Meet. Agora, durante esse período da pandemia, do ensino remoto, eu gravei um conjunto de 6 entrevistas que foram via Meet, né? Que ganharam em alguns pontos, porque nós estávamos num período né, que não era possível fazermos de outra forma, mas perdemos também, porque eu não estive na casa das pessoas, eu não tive um momento de, antes de ligar o equipamento e depois que desliga o equipamento, é o momento do cafezinho, é o momento do pudim, é o momento em que a pessoa, que o outro familiar chega e traz a sua visão. A gente perdeu isso quando a gente, né, nesse movimento de fazer as gravações pelo Meet, mas foi o possível para aquele momento. Ganhamos também, porque eu entrevistei essa professora Miriam, que estava no Rio de Janeiro. Né? Mas o que é importante destacar é que, seja qual for nossa escolha, ela precisa ser apresentada na pesquisa, porque é como a Hermeto e o Santiago destacam, o percurso nos interessa, e ele afeta nos nossos resultados, os insucessos também, né? Aquela minha entrevista super rápida com a minha tia, que desandou, também precisa estar presente quando a gente traz as análises sobre a entrevista. Então, não é somente a informação, não é somente o conteúdo, mas é também essa oportunidade de partilhar com o outro. Ai, que bacana, gente. Estou vendo aqui os comentários. Algumas pessoas vão ter que sair, não tem problema, vai ficar gravado também, né? Certo, Osmeire. Ok. Eu vou deixar também o meu contato aqui e a gente vai conversando. Eu te envio um e-mail, explico um pouquinho da proposta, de como a gente está pensando e articulando a rede, que já começou a funcionar, já tem material lançado lá no site do laboratório, né? Lançado já tinha, mas assim, ampliado a partir desses diálogos, né? O FRN e UF. E aí chegamos ao próprio Fritz, pensando a autoridade compartilhada, né? O que seria isso, Aline? Você traz no título da apresentação, né? Pois bem, a Shared Authority sugere algo que na natureza da história oral e da história pública, nós não somos a única autoridade, os únicos intérpretes, os únicos autores historiadores, né? Em vez disso, o processo de interpretação e de construção de significados é, por definição, compartilhado. Então, faz parte desse movimento de trabalho com a fonte oral, conceber essa autoridade compartilhada. Não é que você distribui, ele vai dizer isso adiante, né? Ele diz assim: até onde entendo, nós simplesmente não temos a autoridade para sair por aí distribuindo. Assim argumentei.
somos convocados nem tanto para compartilhar a autoridade, mas para respeitar e atender a esta qualidade intrínseca. Em uma boa medida, cada participante é, em parte, coautor da entrevista ou da discussão, e até coautor da exposição recebida e do significado projetado. Podemos imaginar o compartilhamento da autoridade mais fácil e amplamente se reconhecermos a autoria como sendo, nesses termos, dialógica por definição. Então, esse movimento que, inclusive, transcende o próprio momento da entrevista, né? Tem entrevistados que não, que eles falam ali para você, você leva de volta o resultado dessa entrevista, a transcrição, o material em áudio, em audiovisual, e eles simplesmente sinalizam, não, está tudo ok, pode utilizar. Mas há outras pessoas que continuam o diálogo com você para além, né? Seja porque você grava diversas sessões, né? Agora, há 15 dias eu encerrei uma entrevista que nós gravamos 5 horas de entrevista, né? Nós gravamos 2 horas no primeiro dia, 2 horas, não, quase 3 horas no primeiro dia. Aí eu voltei, gravamos mais 2 horas, e a gente tem se falado também pelo WhatsApp para né, entender algumas questões que foram aparecendo ali na entrevista, né, e continua, às vezes, por várias sessões. Ou então porque, como também aconteceu recentemente, eu fiz todo o trabalho junto com as alunas de iniciação científica, de transcrição, de textualização de material, e levei de volta para o sujeito. E aí ele disse, Aline, eu gostaria de fazer algumas intervenções. Acho que nessa transferência do oral para o escrito a gente perdeu, sempre perde, não é a mesma coisa. Por isso que o MEI fala de uma transcriação, porque não é, a gente não chega exatamente à experiência da oralidade. E aí ele disse, eu gostaria de fazer algumas intervenções para que fique mais claro o que eu queria comunicar naquele momento. E ele retomou junto comigo e participou desse processo final também de transcriação da entrevista, que foi uma experiência bacana, eu não tinha vivido isso antes, né, de continuar essa parceria com a outra parte até o momento posterior à entrevista, né, foi bem interessante essa experiência, e que para mim, na minha experiência particular, enquanto oralista, foi uma dinâmica nova, né, mesmo estando há alguns anos trabalhando com isso, porque traz essa preocupação do outro também, e essa autoria que é dele, né, é feita em co-autoria, né, então o sujeito tem, inclusive, a necessidade de acompanhar todo esse processo e o desdobramento do que vai sendo feito com aquela narrativa. Aqui eu trouxe alguns exemplos, né, e eu coloquei que, ouvindo professores, a construção da fonte a 4 mãos, na verdade, é muitas mãos, né? Mas para também trazer um pouco dessa experiência do que foi lidar com essa autoridade compartilhada, como eu disse, a gente tem um olhar sobre o sujeito e eles também têm olhares sobre nós, né? Portela já destaca isso, né, na mesma obra que eu chamava a atenção lá no início. E eu pude viver algo semelhante quando fui entrevistar essa senhora, a professora Dona Naia Oliveira, que é uma professora leiga, que é uma senhora octogenária, que atuou na campanha nos anos 60, e que todo mundo, né, falava muito da memória que ela tinha, dos detalhes, né? E uma ex-aluna minha me levou, então, a conhecer essa senhora. Já tinha falado com ela, eu tinha falado também com ela e com as filhas por telefone, mas quando eu cheguei à casa dela, ela olhou para mim de um jeito e ela disse, mas minha filha, como você é novinha. Aí eu disse, Anaí, mas tem algum problema? Não tem problema nenhum, não. Eu pensei que você era mais velha. E aí ela ficava o tempo inteiro assim, naquela coisa da admiração pela pouca idade, né? Eu montei o equipamento, perguntei se podia gravar a imagem. Não, tudo bem, fica à vontade. Mas o tempo todo na fala, ela trazia a autoridade para si, né? Inclusive, era engraçado porque ela construiu a narrativa do lugar da professora, né? E me colocou no lugar da estudante. Então, ela fazia assim, olha, nessa sala eu colocava uma cadeira aqui, um banco ali, uma mesa e cabiam 30 meninos.
minha filha, você está anotando? Anota aí, que eu não lhe vi anotando, não. Eu disse, não, Dona, mas eu estou anotando, mas tem gravação, está gravando também. Ela, sim, mas você está entendendo, né? O que eu estou explicando? Estou entendendo, sim. E aí ela continuava, ela dizia, olha, na merenda a gente fazia tal jeito. Aí eu organizava assim, sabe? Você está entendendo? Eu disse, estou, dona Anaí, estou entendendo. Então, deslocava. E engraçado que em alguns momentos eu fazia assim. Ela entrava, enveredava por outras temáticas, o que é comum, e é normal, porque a nossa memória não é linear, então as pessoas vão e voltam, né, em diferentes tempos, narram diferentes períodos, às vezes você precisa perguntar para ter clareza de qual momento que ela está falando, e aí, em alguns momentos que ela, né, saía divagando por vários outros temas, eu dizia, e esquecia do que tinha iniciado, né, eu dizia, dona Anaí, mas aí sobre aquele tema que a gente começou a falar, tenha calma, peraí, vou falar já. Agora eu vou falar, vou terminar isso aqui. E ela continuava. Então, ela toma esse momento, né, e traz a entrevistada, a entrevista e a autoridade dessa entrevista para si, né? Isso acontece com a Dona Anaí e acontece com outras entrevistadas também. Ó, a Mariana colocando que tem passado por algo assim, entrevistando a sua diretora, né? Talvez porque essa sua diretora lhe veja ainda também como a estudante, né? A pessoa com quem ela estabeleceu uma outra relação. E aí você vai dizer, mas isso vai afetar o resultado da entrevista. Vai. Mas não tem problema? Não. Desde que você traga luz sobre isso. Desde que quando você escreva, você destaque isso, né? O lugar de onde foi construído aquela entrevista, né? Da Mariana com a sua ex-diretora, né? Da Mariana que, embora seja adulta, ainda é vista no outro com essa projeção da criança. Então, isso afeta no resultado final, isso não tem problema de aparecer nos nossos trabalhos acadêmicos, pelo contrário, né? É objeto de discussão nesses trabalhos, deve ser, que a gente possa entender um pouco de como essas narrativas são construídas. Né? E aí, corroborando com isso, não há exatidão nas memórias narradas. Haveria de outras fontes? Algumas se aproximam mais de uma dita realidade? E isso é o que torna esse fazer tão cuidadoso. Pois o que apresentamos nos trabalhos acadêmicos, produzidos a partir da análise de tais memórias, são possíveis olhares sobre um tema, sobre uma vida ou sobre uma época. Quem trabalha principalmente dentro da lógica da história oral temática, é muito importante que você domine o seu tema, que você faça um levantamento, uma revisão sobre aquela temática, até antes de chegar às pessoas. Porque senão passa aquela ideia assim, de que eu não tenho muita informação sobre esse tema, então eu vou ouvir as pessoas que viveram esse período e está resolvido. Mas não é bem assim. É importante, e a gente pode trabalhar com história oral por diferentes justificativas, mas é fundamental que a gente entenda, que a gente tenha revisão, que a gente tenha referências, que a gente tenha também, sempre que possível, outras fontes, né, para pensar aquele recorte. Por quê? Porque somos nós que precisamos perceber as confusões que aparecem em algumas falas, as omissões, nem sempre percebemos, claro, que depende muito das referências do outro, mas as confusões mesmo, às vezes as trocas, as mentiras, elas podem estar presentes. Tem um capítulo nesse livro que eu destaquei, do Entrevistas e Imprevistas, que fala sobre isso, né? Um entrevistado que ele mente, ele constrói uma narrativa toda ficcional sobre aquilo. Nem tudo vai passar pelo nosso crivo, não sei se tudo, mas a gente precisa conhecer do período. Eu trouxe o exemplo de um trabalho que a professora Maria Elisete Guimarães fez, a professora da UFPB, sobre as 40 horas de Angicos. Ela publicou um artigo sobre as 40 horas, que ela diz que nas entrevistas, quando ela vai a Angicos, ouvir essas pessoas, passadas décadas depois da campanha, durante muito tempo, as pessoas se recusando a falar sobre 40 horas de Angicos, porque o Paulo Freire foi considerado subversivo no contexto da ditadura, né? Então há um silenciamento. Quando ela traz esse tema de volta lá no início dos anos 2000, começa a entrevistar algumas pessoas, ela vê que as pessoas confundem algumas figuras. Por exemplo,
Elas, quando vão falar do Paulo Freire, às vezes elas confundem o Paulo Freire com o João Goulart. Mistura, tá falando de um achando que tá falando do outro, né? E ela, por conhecer do tema, identifica isso nas falas das pessoas e traz isso para a discussão no trabalho, né? O quanto, ó, o Ronione já conhece, né? Esse texto é muito bacana, esse texto, porque ela traz isso para a discussão, né? Nessa pesquisa do doutorado também passei por uma situação assim, uma estudante que ela fala, não, minto, uma professora que ela fala que viu a prisão do, não foi a aluna mesmo, que viu a prisão do Djalma Maranhão, que era prefeito de Natal, que foi preso realmente em 64. E ela disse que viu ele e Aloysio Alves, que era o governador, os dois sendo presos. Só que não aconteceu isso, né? O Djalma foi preso, inclusive perseguido pelo Aloysio Alves. Eles foram aliados, depois eles se separaram. Nesse contexto de 64, o Aloysio patrocina o golpe aqui no Rio Grande do Norte. Em 67, o Aloysio Alves foi perseguido, né, por outras questões da política local, né? Então, o que acontece? O Aloysio ocupa lugares diferentes, em 64 e em 67. Aliás, 60 é um lugar que ele era parceiro do Djalma, 64 é outro e 67 é outro. E aí ela diz que viu os dois sendo presos juntos, né? Ah, Marcelo é aqui de perto, pertinho também, né? E, na verdade, isso não aconteceu. Então, na tese, eu trago isso. Olha, ela fala isso e aí levanta uma hipótese. Muito possivelmente porque ela via os dois num lugar messiânico, né? Era de uma família muito vulnerável socialmente, né? Passava por muitas dificuldades. Ela via o Djalma Maranhão e o Aloysio como figuras políticas que olhavam para essa população que estava à margem. E ela atribuía a eles essa visão quase messiânica. Então, muito possivelmente por isso, ela os aproxima em diversos momentos de sua fala. Mas se a Aline não tem esse conhecimento do contexto em que isso tudo se desdobrou, né, talvez não tivesse percebido isso. Então, esse cuidado nosso também ao irmos às entrevistas. Aos poucos, aquilo que nos vai sendo dito é colado com fragmentos de referências que temos do espaço vivido e de outras recordações, e se transformam em uma memória, né? Nossa, que tomamos como sendo completamente individual, mas que, na verdade, envolve múltiplas memórias. E, para além disso, à medida que o tempo passa, que acumulamos outras experiências, essas memórias também se desdobram, ampliam-se ou reduzem-se, transbordam noutras e se alteram. Essa senhora, a professora Neide Rosa, eu li uma entrevista dela, né, o resultado de uma entrevista, aliás, uma narrativa que foi construída em 1997, na tese da professora Maria Elisete Guimarães. E aí tinha muitos pontos que eu queria conversar de novo com a senhora Neide Rosa. Eu consegui fazer uma busca por ela e localizei, né, um número de telefone, consegui chegar até a professora Neide Rosa e fiz uma entrevista 20 anos depois. Então, no final, eu tinha uma entrevista de 97 e uma entrevista de 2017. Quando eu fui analisar as duas, tinham pontos que estavam presentes em 97, que não apareciam em 2017, e tinham outros pontos que só passaram rapidamente em 97 e tiveram muita ênfase em 2017. Por que isso aconteceu, né? A professora Neide, em 2017, estava numa outra situação. Em 97, ela estava na ativa, ela estava lecionando, prestes a se aposentar, mas ainda trabalhando. Em 2017, ela estava aposentada, ela estava com um problema de saúde, ela estava enfrentando um câncer, e ela não estava na docência, e ela ficava o tempo inteiro tentando reafirmar esse lugar, essa identidade docente, né? Então, esses elementos que diferenciavam as duas entrevistas também foram objeto de discussão, né? E são importantes para a gente pensar como essas memórias se transformam, elas não são estáticas, né? Por isso, para mim, foi tão rico poder lidar com duas narrativas construídas com essa distância de 20 anos, né? Foi importante para fazer essas observações.
Aí eu trouxe um cenário, assim, geralzão, de possíveis obras, espaços que trazem luz sobre essas narrativas, né, de um modo geral, as narrativas orais voltadas à história da educação, ou não, mas que podem ser objeto de análise para a história da educação, e também pensando alguns potenciais desdobramentos, né, a partir dessas entrevistas. Então, nós temos várias obras, principalmente dos anos 90 para cá, né, que trabalham nessa relação entre história oral e educação. Eu destaquei duas que trabalham especificamente com narrativas docentes, né? O livro da professora Selva Guimarães, Ser Professor no Brasil, dos anos, acho que é de 97, que é uma obra pioneira, é um momento em que a Associação Brasileira de História Oral está se organizando, né, enquanto entidade aqui no Brasil, e é um momento que a história oral ganha um fôlego muito grande. Nós já temos produções no Brasil desde os anos 70, né? Se não me engano, o CPDOC começa o seu acervo com história oral nos anos 70, em 82 o ABOI, da UF, mas em 90 começa essa institucionalização da associação, né? E a partir daí, vários programas de pós-graduação começam a trabalhar com as fontes orais. A professora Selva Guimarães lança esse livro com memórias de professores de história, e faz esse trabalho pensando o ensino de história a partir dessas narrativas, um livro pioneiro, inclusive esgotado. Mais recentemente, a gente tem, já nos anos 2000, o livro da professora Ana Maria Monteiro. Eu não coloquei aqui o nome do livro, né, dos livros, eu posso depois passar uma lista com essas referências, em que ela vai pensar não a história da educação, mas ela vai pensar os modos como atuam, como pensam, como ensinam esses professores de história, as suas práticas, né, a partir também de entrevistas de história oral. É um trabalho bem interessante. E a gente tem tido vários espaços também para guarda e preservação, é muito importante. É uma tecla que eu sempre bato. A gente faz muita coisa, a gente produz muito com fontes orais, e às vezes essas fontes ficam de posse do pesquisador, né? É importante para os nossos trabalhos, obviamente, mas é muito importante também que a gente constitua acervos, né? Que a gente tenha isso disponibilizado. Então, nós temos alguns, né, repositórios e alguns laboratórios que também fazem a guarda desses acervos. A gente não está aqui, mas a gente tem na USP com o professor Concebe Bomei, né, trabalhos em diferentes temáticas com história oral. A gente tem o repositório de história oral da Federal do Rio Grande do Sul, né, que tem um acervo amplo, inclusive voltado à história da educação, né? A gente tem o Laboratório de História Oral e Imagem da UF, que foi esse que eu falei, onde estou fazendo o pós-doc, que tem um acervo específico chamado Trajetórias Docentes, né, que é esse acervo que a gente está transformando agora em rede, com a intenção justamente de fazer isso. Produzimos espalhados pelo Brasil. E onde é que a gente consegue localizar essas produções? A nossa tentativa é justamente essa, de trazer essas produções que envolvem narrativas docentes, para que elas fiquem no mesmo banco de dados, né, para que elas estejam ali disponíveis digitalmente. Então, a gente tem lá o que é de entrevista de história oral e entrevista pública em audiovisual divulgado no YouTube da Rede Trajetórias Docentes, mas nós temos a preocupação também de que esse material esteja arquivado, né, num servidor, porque a gente fica com muita coisa na nuvem, mas a gente tem segurança dos materiais que estão nessa nuvem? Pronto, ótima questão, Isabel. Não sei se chama mais de Miriam ou de Isabel, mas enfim. Essa questão do sigilo, ela precisa ser negociada diretamente com os envolvidos, né? Então, se o sujeito ele opta pelo anonimato, a gente mantém e preserva esse anonimato. Então, por exemplo, se muitas vezes o sujeito não permite a disponibilização do audiovisual, somente da transcrição com o uso de um pseudônimo. Então, é disponibilizada apenas a transcrição e pode ser colocado, inclusive, na descrição do arquivo, né, a utilização de pseudônimo,
conforme acordo prévio com as partes envolvidas. Teve até uma professora que me fez essa pergunta recentemente, a professora que trabalha na Unifesp, né? E ela estava com um acervo, ela tem um acervo, ela disse, mas eu tenho receio, eu não quero que sejam divulgados os nomes, porque isso foi feito em sigilo. Então, mantém-se, né? Como eu disse, é uma fonte produzida com. Então, é preciso haver o respeito, né, a esse outro. Se só é possível a disponibilização do resultado final de transcrição, é disponibilizar a transcrição, porque se a gente disponibiliza o áudio, o sujeito pode ser identificado, né? Se o audiovisual, menos ainda. Então, há diversas formas de divulgação. No site, especificamente, o acervo que está presente é de áudios, né? Que é o que a gente consegue colocar no storage, no servidor, e de transcrições, né? Algumas estão só com as transcrições, e outras ainda não foram resultado de entrevista de história oral, foram resultados de narrativas autobiográficas escritas. Também tem lá o professor Everardo de Andrade, que trabalha muito com narrativas, né, escritas, autobiográficas, com alunos de PIBID, de residência pedagógica, do Prof. História. Então, elas estão lá presentes. É possível que a gente coloque em mais de um formato, e sempre respeitando esses contatos e esses contratos, né, feitos com os sujeitos que estão ali presentes, né? Até porque é a lógica que rege esse trabalho com a história oral, né? Então, mais recentemente, no Trajetórias Docentes, né, que tem se organizado, tem buscado se organizar em rede, né? Nós vamos ter também uma fala agora no dia 6, num evento que vai ser modo remoto. Vou até mandar o link para o Giovanni, ele pode compartilhar com vocês, né? Um evento pensando já uma outra lógica para essas entrevistas, que é utilizá-las também na formação de professores, né? Mas é uma outra conversa, eu não vou entrar nesse âmbito agora, né? Temos, o crescimento também da publicação de trabalhos que aproximam a história oral da educação. Eu trago aqui 2 revistas que foram as que eu consultei para construir essa fala, né? Perfeito, Miriam. Pois não há problema nenhum, pelo contrário, assim, seria muito bom, né, se você quiser se aproximar do grupo e compor conosco, porque eu vou até deixar o link do Trajetórias, né, como ele está hoje, porque você pode até conferir depois o material que já tem do próprio professor Everardo, que trabalha com essas narrativas autobiográficas. Então, você já vê como é que está um pouco organizado, que a gente já conseguiu subir lá, né? O que já tinha, inclusive, antes de eu chegar, o professor Everardo já fazia há muito tempo esse trabalho, né? E aí eu fiz um levantamento para essa fala de 2 revistas. A revista de História Oral, que é da Associação Brasileira de História Oral, e a Educação em Questão, que está vinculada ao Centro de Educação que eu trabalho. E a gente vê o crescimento dessas produções. No caso específico da Educação em Questão, de 2018 para cá, tem tido esse aumento das publicações que envolvem, não somente pensando a história da educação, mas a formação de professores e outras áreas da educação, né? Essa vinculação com as entrevistas de história oral. No PPGED, daqui da UFRN, também um crescimento desses trabalhos, né? Na iniciação científica, trabalhos de conclusão de curso, temos tido uma demanda, né, crescente por trabalhos que têm se preocupado com esses sujeitos que geralmente são chamados porque estão na margem, ou então com um sentido mais de preencher lacuna. E aí a gente vai mostrando outras possibilidades de trabalhar com as fontes orais. Vou dar uma aceleradazinha porque eu falo demais, né? O nosso tempo está passando. Então, há muitas mãos e muitas mentes, nós vamos compreendendo melhor as mudanças pelas quais a educação vem passando, mas também aquilo que permanece, que resiste e que, às vezes, se torna quase residual. São fontes para melhor entender a nossa história, mas também para refletir acerca da formação docente, das diversas formas de pensar o ensino em nosso país, das trajetórias docentes e dos fatores que movimentam a educação no Brasil.
Então, são fontes nessa construção que nos ajudam a pensar de uma forma mais ampla, porque a gente tem uma série de possibilidades para a pesquisa que muitas vezes os sujeitos que estão diretamente envolvidos, eles são desconsiderados ou reduzidos, ou tem seu papel reduzido. Isso me incomodava muito quando eu estava atuando na rede básica como professora de história, que a gente muitas vezes, nós éramos convidados para formações, para eventos da Secretaria da Educação, e nós estávamos ali quase sempre como ouvintes. Nós éramos chamados para ouvir, mas muito pouco éramos considerados. E eu ficava me inquietando, caramba, mas nós estamos vivendo a escola no seu cotidiano. Eu conheço da comunidade, eu conheço dos estudantes, eu conheço disso aqui, mas isso não conta, isso não é considerado, né? Inclusive, assim que adentrei para a UFRN, quando pensei essa pesquisa voltada para narrativas docentes, isso me inquietava, né? A gente tem muita produção sobre o ensino de história, mas eu quero saber desses professores que ensinam esse componente. Por que ensinam? Por que ficam? O que os motivou a iniciar e a permanecer? Outras coisas eu não tinha em mente, mas surgiram. A Miriam falou aí desse estudo com gênero e sexualidade. Eu, por exemplo, não esperava o marcador de gênero presente nessas entrevistas que eu ia iniciar, mas tem sido algo que está ali constantemente, né? Quando ouço as professoras, e muito fortemente aquelas professoras mães, né, isso fica muito explícito, o quanto que a vida pessoal e este marcador de gênero afetou na forma como a sua carreira foi conduzida, nas interrupções que foram feitas, nos cursos que foram traçados, né? E, enfim, que era algo que eu não tinha em mente inicialmente, que vai surgindo, né, dessas entrevistas. Então, pensando novos caminhos, à guisa de uma conclusão, eu trouxe aqui um desejo, né, compartilhando com vocês mais um desejo relacionado a isso, a essa aproximação da história oral e história da educação. Busquemos nos aperfeiçoar no trabalho de escuta e construção com o outro. E dele extrair o que houver de mais singular, descolando essas camadas de memórias presentes nas narrativas que nos são concedidas. E sempre que possível, levemos este fazer para uma escala além da acadêmica, buscando tornar essa prática cada vez mais pública, tanto pela sua própria feitura desse fazer, né, em parceria com o outro, como também promovendo uma ampla divulgação, através da disponibilização das gravações, quando possível, das transcrições, mas também construindo outras formas de escritas, né, que são possíveis, né, para além dos nossos artigos, teses e dissertações. Que nos sintamos instigadas a desenvolver escritas videográficas, por exemplo, a exemplo do que a professora Mauad faz, né? Documentários, como que a professora Ana Maciel faz, obras ficcionais e tudo mais que poderá vir. Que nos mobilizemos para que a história da educação, à luz da história oral, torne-se também uma história pública, escrita a muitas mãos, marcada pelo diálogo, sob autoridade compartilhada e democraticamente disponibilizada a quem se interessar pelo nosso passado. Então, e não somente divulgando, mas nos arriscando mesmo a construir outros gêneros, outras possibilidades de escrita, né? Fazendo recortes, construindo curtas, pensando em parceria com colegas de outras áreas, né? Os colegas da produção audiovisual que têm um outro olhar sobre essas entrevistas, como é que a gente articula isso, transforma em outros gêneros, traz esse gênero para ser discutido também academicamente, devolve à comunidade, né? Faz essa partilha em comunhão, em conjunto. É um dos pressupostos da história oral, é que você dê uma devolutiva ao sujeito que você ouviu, né? E a devolutiva pode ser compartilhando o resultado da entrevista, como uma transcrição, como um áudio,
como o formato que você chega, mas também pensem no alcance que isso pode ter, se é transformado num curta-metragem ou num média, não sei, se é transformado num documentário, se chega num outro gênero, né? E o alcance que isso pode ter, pluralizando, democratizando o acesso, então, a essas obras. E aí, fechando o tempo parcialmente, porque a gente permanece aberto aqui para conversar sobre, eu trago um fragmento da canção para nos estimular ainda mais a pensar junto com os outros, uns com os outros, né? Porque é preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Cada um de nós compõe a sua história, e cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. Então, o meu muito obrigada, e a gente continua conversando aqui agora um pouquinho sobre as nossas experiências, questões, inquietações. Obrigada. Agradecemos imensamente, Aline, sem dúvida, parabéns. As pessoas estão mencionando aí pelo chat, e foi uma explanação belíssima, muito profícua, e com certeza fez com que pensássemos bastante sobre a temática. Fica aberta aí para as perguntas, as intervenções, as considerações. Para as pessoas que são membros frequentes, regulares do projeto, provavelmente a equipe deve estar em breve divulgando lista de presença, então peço às pessoas que fiquem atentas ao chat. E agora podem levantar a mão, fazer perguntas. Adilson, fique à vontade, pode manifestar a questão. Boa tarde, boa noite a todos, né? Professor Giovanni, professora Aline, parabéns pela explanação do assunto tão pertinente, tão importante para nós pesquisadores. E, professora, eu gostaria de saber da senhora a seguinte questão. Geralmente, quando nós trabalhamos com narrativas, né, especificamente com pessoas que não são escolarizadas ou que têm pouca escolarização, elas não dão tanto valor a esse processo formativo que elas têm. Elas pensam assim, mas por que você está querendo me entrevistar? Eu não sei de nada, eu não vou te ajudar em nada, eu não conheço nada. Nas suas andanças, nas suas pesquisas, como que a senhora avalia, ou como que a senhora poderia falar para nós, qual a melhor estratégia para a gente abordar esses sujeitos de forma com que a nossa pesquisa não fica patinando naquele mesmismo, naquelas repetições, a ponto de chegar a uma entrevista ou uma coleta de dados que não vai fazer sentido para nós pesquisadores, e sem também coagir o nosso entrevistador. Ótima pergunta, Dilson. É interessante você colocar isso que você traz está presente em todo mundo que de alguma forma trabalha com pessoas, assim, por exemplo, professoras leigas, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar, teve um colega também, o Rodrigo Vantui, que também trabalhou com professoras leigas, tivemos uma outra colega agora, a Aline também, a Aline Medeiros, que também trabalhou com professoras leigas, e todos esbarram nisso, né? O pessoal entender que não tem o que falar, e que são pobres em experiência, né? Não tem, como eu te falei, um padrão que todo mundo possa seguir. Eu posso te compartilhar um pouco de como eu consegui chegar em algumas dessas pessoas, né? Por que não tem um padrão? Porque as pessoas, às vezes, reagem diferente dependendo de com quem elas estão lidando. Então, a forma como a gente chega afeta. Eu sempre busquei, né, isso foi muito importante com a professora Dona Naí, que apareceu aqui, mas também com outro professor, que não era professor leigo, mas que eu fui entrevistar recentemente, que ele também tinha essa resistência. Não sei o que você quer falar, não sei se o que eu tenho para falar lhe interessa, não sei se é importante. E aí, um primeiro movimento que eu tento trazer, no meu caso específico, que foi trabalhando com professores, era de mostrar para eles que eu também era professora, eu já começava daí. Independente da formação que eles tinham ou não, nós tínhamos em comum algo importante, que era esse trabalho
com a escola, que era esse trabalho com os estudantes. Eu queria entender como é que eles agiam. Eu queria saber mais do que para além da formação deles, como é que eles viviam esse cotidiano da escola. Explicar isso para esse entrevistado, para essa entrevistada, para mim é o primeiro passo. Que ele entenda por que você está querendo ouvi-lo. É que ele entenda que você não está buscando somente coletar informações, você está querendo entender a rotina, o cotidiano, como as coisas acontecem, como ele sentia aquele momento. Portanto, não é uma questão de ser letrado ou não, de ser formado ou não, mas de ter vivido. É o vivido que me interessa. Então, nos meus últimos trabalhos, eu tenho sempre feito primeiro esse movimento de tentar uma aproximação com esse sujeito, depois de não ter pressa em montar o equipamento, de não ter pressa em começar o registro, porque para deixar o outro confortável com a câmera ligada é um pouco mais difícil, ou com o gravador. Então, ter esse momento da conversa informal, quando é possível, às vezes, nem gravar no primeiro dia. Eu sei que o nosso tempo, infelizmente, às vezes é muito complicado, né? Porque 2 anos para um mestrado, 3 anos para uma tese, um biênio para contar a produção, não sei vocês na UFGD, mas na UFRN, a cada 2 anos, aí a gente já não conta mais a produção anterior, é um negócio maluco. Mas em que pese tudo isso, é uma tentativa de poder estabelecer uma conexão com o sujeito e fazê-lo entender que o que a gente trata, a nossa preocupação é com o vivido, com o experimentado, com o sentido. Nessa direção, qualquer pessoa que tenha tido aquela oportunidade de estar na escola, de estar no acampamento, de estar na fábrica, essas pessoas têm a nos falar. E é isso que a gente quer. Não é a informação, é o sentido. Né? Quando a gente consegue estabelecer essa conexão, se aproximar mais do outro, e exige um exercício de sensibilidade, Adilson, porque, por exemplo, e às vezes a própria forma como a gente se veste, a própria forma como a gente chega ao lugar do outro pode fazer com que haja um distanciamento. Então, ter o cuidado e o tato de buscar essa aproximação, de chegar de forma que não intimide, né? Inclusive, sempre pedindo permissão. Eu posso ligar a câmera, o senhor fica confortável com isso aqui? Vou posicionar de uma forma que não fique muito na sua frente, que não lhe incomode tanto. Então, posicionar o equipamento de forma a não gerar esse distanciamento. Tudo isso são questões que vão sendo sentidas, né? Por isso que não é padronizada. Acho que tem que ter essa nossa abertura para esse sentir e esse esclarecimento. E que o que a gente quer também são esses olhares, e não somente um bloco de informações com data. Quando eu cheguei na casa dessa senhora, ela tinha anotado 18 páginas, dona Anaí, e numerado. Eu disse, dona Anaí, mas para que isso aqui? Minha filha, para eu não esquecer nada. Aí eu fui botando as datas tudinho aqui, quando eu entrei para a campanha, quando eu saí, quando eu fiz isso, quando eu fiz aquilo. Mas se acalme, dona Anaí, pode deixar seu material aqui do lado, se a senhora quiser constar, fique muito à vontade, mas eu quero saber como é que a senhora viveu, sentiu, pensa hoje, imagina, sente, sonha com aquele movimento. E ela foi, no início, conferindo as páginas, e lá pela metade ela largou aquilo ali e trabalhou sem as anotações, e a gente conseguiu chegar onde estava esperando, que era essa pessoa mais, né, confortável, mais acomodada ali e mais livre para pensar. Ela não tinha nada para narrar, foi uma entrevista de 1 hora. Imagina se tivesse, né? Então é um pouco disso, Adilson. Não sei se você fica contemplado, mas não tem muito. Estou contemplado. Obrigado, professora. Por nada. Professora Alessandra. Boa noite, agora é boa noite, Aline. Eu quero agradecer imensamente a sua participação aqui. Foi uma fala extremamente positiva, uma fala de muito aprendizado. Aprendi muito, tá?
Quero te agradecer aqui, em nome do nosso grupo, em nome do nosso programa, em nome aí do Giovanni, que lhe fez o convite, em nome também da professora Kênia. E queria também lhe fazer algumas perguntas, principalmente que você me chamou a atenção em vários aspectos, e em um dos aspectos foi porque eu também faço pesquisa com professores leigos, professores e professoras aqui nessa região, certo? Então, já me interessou muito. Mas um dos pontos também que eu gostaria que você comentasse, porque, pelo visto, você também trabalha com ensino de história. Sim, eu também, eu sou graduado em História, e eu tenho um pé na História da Educação, meu pé é mais hoje na História da Educação, sobretudo as orientações, mas eu também trabalho uma disciplina que é Currículo, Ensino de História e Geografia. As meninas que estão aqui, minhas orientandas, também me acompanham nessas disciplinas, e é onde eu gosto muito dessa questão também da produção de materiais, até mesmo quando algumas vezes que eu dou aula de História da Educação, eu gosto de levar esses professores na sala de aula, as meninas fazem entrevista, a professora Kênia também faz alguns tipos de experiências muito próximas também nesse sentido, mas o que eu gostaria de lhe perguntar é o seguinte, eu queria que você falasse um pouco desse seu repositório de material aí de ensino, principalmente ligado ao ensino de História, porque me chamou muita atenção. Obrigada. Tudo me chamou a atenção, viu, Ali? Ai, que bom. É bom que a gente vai trocando figurinhas. Eu vou colocar aqui o link de onde estão parte do material que meu áudio de vez em quando está fechando, né? Só agora teve um pequeno problema, Aline. Se você puder aproveitar e já comentar, o Marcelo fez uma pergunta aí sobre o seu grupo. Ele pergunta... Sim, foi verdade. Se seria possível participar de grupo de estudos que você tem essa coordenação, alguma coisa assim. Obrigada, Giovanni. Marcelo, eu até coloquei o contato direto do WhatsApp, porque a gente pode trocar figurinhas, tá? A gente tem duas frentes, né? Dentro da UFRN, eu participo do GEPED, que pensa História da Educação e Ensino de História e Diversidade, que é um grupo que eu faço parte dentro da UFRN, e tem a Rede Trajetórias Docentes, que nós estamos inserindo colegas de diferentes lugares do Brasil que trabalham com narrativas docentes, e aí esse grupo é um grupo que está tomando uma dimensão mais nacional, e a gente também tem um grupo do WhatsApp dele, e estamos levantando os acervos, né, que eu já coloquei o link também desse acervo do site, mas também tem a página no YouTube, e aí esse grupo Rede Trajetórias também a gente está incluindo diversas pessoas que tenham interesse, que tenham ou não acervos inicialmente para disponibilizar, mas que tenham interesse em tecer esse diálogo, né? E vamos ver como é que ele vai se desdobrar até o ano que vem. A gente deve ter um momento para tentar aproximar. Tivemos um simpósio no Encontro Nacional de História Oral, vamos ter um outro simpósio, que inclusive está com inscrições abertas até domingo, né, que vai acontecer, que é o nosso segundo colóquio de ensino de história, e vai ter um simpósio para pensar narrativas docentes. Então, de repente, também é mais um espaço, e a gente tem abertura sim, viu, Marcelo? Vai ser muito bom. Eu deixei meu WhatsApp para que a gente possa ir conversando, eu vou deixar também, já coloquei meu e-mail, mas posso deixar no final. E respondendo à professora Alessandra, eu coloquei aqui também um link, professora Alessandra, da página que a gente está hospedando provisoriamente esses materiais, porque não é uma página institucional ainda, é uma página, esses materiais que estão, a ampla maioria, são dos estudantes do curso de pedagogia, então eles são voltados para os anos iniciais do ensino fundamental prioritariamente, tem algumas coisas da educação infantil e de educação de jovens e adultos, mas a maior parte das produções são voltadas ao ensino de história nos anos iniciais do fundamental. A gente escreveu, eu e o professor Paulo Souto, que também é colega aqui da instituição, nós escrevemos até, inclusive, sobre esse acervo que está sendo construído, né? E vai ser publicado, acho que nos próximos dias, na revista História Hoje, né? Esse material discutindo a produção de materiais didáticos. E teve um outro também, agora não estou me lembrando o nome da revista.
mas que foi recentemente para publicação também. Esse acervo que você vai encontrar aí, ele está por temas, está disponível. Tem alguns acervos também dos alunos de História, então dos anos finais, do Fundamental e do Ensino Médio, né? Por quê? Porque nós também acompanhamos alunos nos estágios de História, né? Então, nós trabalhamos os ensinos de História na pedagogia e os estágios na História. E aí a gente tem uma dinâmica num desses componentes, que é o ensino de História 2, que é que esses alunos vão às escolas e conversem com os professores de História, com as professoras de História. E nesse movimento, com as professoras que estão ensinando História, né, nos anos iniciais, que nesse movimento eles tenham contato, levantem quais são as principais demandas desse profissional e analisem um material didático. Então, eles fazem a análise desse material didático e, a partir dessa análise, eles vão produzir um material que atenda ou que busque atender a essa demanda desse professor. Então, eles constroem esse material e eles levam de volta para a escola, para que possa ser trabalhado pelos professores. Então, nós aproveitamos nessa discussão sobre história pública, eu disse, Paulo, a gente está produzindo isso, está levando de volta para a escola, e como é que as pessoas chegam a esse material? Como é que ele circula? Ele vai ficar só nessa relação nossa, do nosso aluno com a escola? Por que esse material não vai para a web? E aí a gente não tinha um repositório, um espaço do repositório institucional para colocar materiais didáticos. Então, encontramos uma alternativa provisória, porque não é o ideal é que ele esteja institucionalizado, mas de criação de uma página na web em que nós pudéssemos alimentar com essas produções ao longo dos semestres, né? Nem todos os trabalhos estão, a gente faz um termo que solicita a autorização dos alunos para poder disponibilizar esse material, e também passa por um crivo, né? Porque a gente faz 2 movimentos de revisão, mas às vezes o material não chega ali onde ele poderia chegar, ou tem problemas mais sérios, então ele não vai para o site, né? Então a gente passa por esse movimento de revisão e vai alimentando. A página tem, além dos materiais, algumas fontes históricas, né? Inclusive um acervo do Instituto Histórico que no outro projeto de extensão já são muitas coisas simultâneas, mas um acervo com iconografias, com fotografias e pinturas. Agora está só as fotografias. E aí também está nesse site. Mas a ideia é que tornar isso mais acessível e não deixar restrito apenas aos componentes. Então, esse acervo surgiu disso, de um componente específico, que é chamado Ensino de História 2, e muito numa interlocução com outros ensinos, a exemplo do ensino de língua portuguesa. Então, é uma produção que eles fazem, que no final ela é utilizada, ela é feita numa perspectiva mais interdisciplinar, por quem desejar, não é obrigatório, e pode ser objeto de avaliação em mais de um ensino. Então, geralmente o ensino de História, o de Português, às vezes o de Geografia, mas principalmente História e Língua Portuguesa têm caminhado muito próximas aí. É um pouco da história desse acervo. Eu levantei a mão, me desculpe, Aline, deve ter outras pessoas também, porque eu quero te agradecer muito, porque eu quero conhecer esse material, inclusive quero fazer a leitura deste seu artigo, porque me interessa muito. Eu trabalhando a disciplina de currículo, ensino de História e Geografia, nós até tem aqui as meninas que fazem e fizeram comigo já os estágios de docência do mestrado e do doutorado. Eu faço convites a professores da rede, eles vêm, dão seus depoimentos, fazem as suas atividades conosco, traz materiais, nós analisamos junto com os alunos, e nós também temos um determinado momento, o semestre passado, mesmo de forma online, foi um semestre que me surpreendeu muito, a grande produção de materiais em que nós avançamos dentro dessa disciplina, que eu tenho muita vontade de disponibilizar. Marisa e Terezinha, que estiveram aqui comigo, assim, materiais que a gente pode disponibilizar para levar para os professores, sobretudo da educação básica dos anos iniciais, muitos dos conteúdos que são trabalhados. Então, fizemos, assim,
um bom trabalho em relação à história de municípios aqui, da localidade, trabalhamos muito a questão do patrimônio histórico, trabalhamos também a questão do ensino de história com a música, a própria Terezinha aqui tem um trabalho lindo que ela faz, canta nas aulas, ficou bastante significativo. Além de tudo, ela compõe. Nossa, que privilégio! A Marisa, que tem uma experiência muito boa também, enquanto professora, que fez aqui estágio conosco, assim, ajudou muito, a Fabiana, avançamos muito. E a gente tem essa intenção, só que eu ainda também preciso sentar, é um material muito rico mesmo para ajudar os professores a trabalharem. Isso me chamou a atenção, quero ler o seu trabalho, é na revista História Hoje, da Ampul? Na História Hoje tem uma referência a esse trabalho, e tem um outro artigo já publicado, estava querendo abrir aqui o lápis ao mesmo tempo, que é o Quando o Ensino de História se torna História Pública, que eu acho que até o Giovanni citou, que nesse artigo aí a gente fala desse movimento que foi construir o site, que foi selecionar os materiais, que foi começar a disponibilizar, e esse passo a passo está nesse Quando o Ensino de História se torna História Pública. Ótimo, eu quero ler. Obrigada. Por nada. Parabéns. E assim, a gente pode trocar também figurinhas, assim, né, sobre como foi esse movimento. Nós temos hoje uma bolsista que trabalha no Laboratório de Ciências Humanas, que é um espaço que nós temos físico na universidade para construir os materiais, né, e durante a pandemia surgiu também essa ideia de produção de materiais digitais. E aí a bolsista entrou nesse momento, é uma pessoa que já tem um conhecimento da área da informática, e isso nos ajudou muito. Então, de repente, cadastrar essas experiências que vocês já desenvolvem como um projeto de ensino, né, para ter uma monitoria, ou como um projeto de extensão vinculado a essa devolutiva para as redes, possa ser um caminho para conseguir também, né, um estudante, uma estudante que também já tenha esse trato, que nos facilita bastante, né, esse suporte do ponto de vista técnico, para pensar assim, como é que a gente faz, o visual, qual é a melhor plataforma, né? Embora não seja algo definitivo, como eu disse, nossa intenção era vincular ao repositório, mas já foi um primeiro movimento para que não fique só ali naquele espaço, onde de repente a gente pode trocar figurinhas. Gostei muito de saber, Alessandra, que a gente está separado geograficamente, mas estamos conectados, né? Através desse coletivo, essa mente que fica aí desse coletivo. Tá certo, eu agradeço muitíssimo. Nossa, tivemos experiências, assim, riquíssimas. Uma experiência que me chamou muita atenção também, mas deixa eu parar um pouco, foi de uma professora que ela tinha dificuldades, uma aluna fez esse levantamento, apresentou um trabalho belíssimo, ela precisava trabalhar com a história do município dela, ela não tinha material, essa professora escreveu o material para ela trabalhar. E uma das alunas da disciplina apresentou esse material produzido por essa professora. Inclusive, tem até poesias, ficou riquíssimo. Material muito bom. Eu agradeço. Eu que agradeço pela oportunidade de a gente estar conhecendo tudo isso. Mais alguma pergunta? Bom, enquanto as pessoas não manifestam, Aline, eu tenho uma pergunta bem rápida, só por uma curiosidade. Durante a sua fala, você mencionou em relação ao trabalho de um projeto sobre professoras, em relação às estratégias das instituições e as táticas que são mobilizadas por essas professoras, né? Você vai trabalhar com o Sertor, é isso, né? Isso. Tá, só era uma... Depois, esse trabalho me interessa do ponto de vista de leitura e acompanhar um referencial do qual eu gosto. E uma outra questão, assim, não é nem uma pergunta propriamente dita, mas é que esses trabalhos da história oral, né, além de estarem abrindo essas outras possibilidades, quando você fala aí da história da autoridade compartilhada, né, quando você menciona a questão da relação da história oral com a história pública, tem sido duas dimensões muito importantes na constituição da história digital pública, ou da história pública digital, né, que é um caminho que eu tenho namorado, assim, um pouco para o futuro, é um desejo para o futuro.
e já tenho participado de algumas discussões. Então, isso coloca mais uma vez, né, a possibilidade agora dessas plataformas digitais, online, claro, com todos esses cuidados, mas a história pública, né, muito associada à história oral, tem feito esse movimento, e as estratégias aí de constituir uma história digital que está se tornando uma modalidade historiográfica, né? Há publicações já especializadas sobre isso, assim como tem a Sociedade História Oral, de História Pública, está se configurando publicações, enfim, livros de história pública digital, que é um caminho muito interessante. E de toda a sua fala, é aquilo que nos toca profundamente, né? Pensarmos essas possibilidades de uma nova, entre aspas, escrita historiográfica que rompa essas dimensões tão habituais, né, tão formais, porque nós também podemos, inclusive, renovar a história da educação, ou trazer mais interesse ao campo, quando tem essa possibilidade dos vídeos, né, a possibilidade de pequenos documentários, curtas, a possibilidade de exposições fotográficas, aí já caminhando nessa dimensão de uma história pública ou de uma história também pública digital. E quem sabe no futuro possamos ter essas possibilidades, como TCCs, né, como outras formas de avaliação. São novas linguagens, né? Nós estamos utilizando aí o tempo todo o YouTube, né? Mas nem sempre nós conseguimos divulgar essa história de outros meios. Então, ainda fica muito restrito a um universo muito peculiar, acadêmico. E acho que basicamente era isso assim, que eu gostaria de comentar. E nós podemos, então, nesse momento, passar as suas considerações finais, né? Mais uma vez com o nosso agradecimento aqui em nome do grupo, do GPMs, da Alessandra, meu, né? A Miriam esteve aqui conosco, a professora também vinculada à linha, e quero aproveitar e justificar que a professora Kênia, ela está em um evento, então ela, que é a líder atualmente do grupo, não pôde estar conosco, mas sem dúvida ela ficaria muito feliz também, e com certeza ela vai depois acompanhar a gravação, vai acompanhar as discussões. Então, fique à vontade. Ok, professor Giovanni, eu queria agradecer, né, por esse momento. Acho que é muito importante que a gente faça esse intercâmbio, né, com outras instituições. Às vezes a gente produz coisas tão aproximadas e a gente, né, na correria, no nosso acúmulo de frentes, a gente não tem tantas oportunidades de diálogo. Então, espaços como esse que o grupo de vocês construiu são importantes para estreitar esses laços, para mostrar que nós estamos conectados, só que muitas vezes não temos a dimensão disso, né? Concordo plenamente com você, Giovanni, quando você faz esse destaque para a história pública e para a história digital, né? Essas frentes, elas caminham muito próximas. Eu vejo que essas novas possibilidades de construções, né, da escrita historiográfica, indo nessa direção do digital, é um caminho meio que sem volta. A nossa tendência é ir nessa direção, até porque, se não formos, outros estão indo, e estão chegando, e estão construindo visões e versões da história, né? Na rede básica, a gente vê isso o tempo todo, né? Tudo que é lançado, que sai no YouTube, os meninos conhecem, já viram, já sabem, nos questionam. Então, não ocupar esse espaço significa também fechar uma possibilidade de sermos ouvidos por outras pessoas e mais, de dialogarmos com essas pessoas para construirmos nessa parceria. Porque se faz história não somente dentro da academia, mas em diversos outros espaços do nosso privilegiado, que é a própria escola, né? Então, concordar com isso que foi sendo posto, com essa discussão, dizer que estou disponível, sempre que vocês precisarem, fiquem muito à vontade, tá certo? E vou provocar vocês também de vez em quando para fazermos umas parcerias aqui com a UFRN. A gente só tem a ganhar quando a gente consegue estar
está estabelecendo esses intercâmbios. Meu muito obrigada. Professora Marisa. Boa noite a todos. Rapidinho uma pergunta, até bem próximo do que o Adilson falou. Como que a gente poderia criar, professora, sistematizar um roteiro, por exemplo, semi-estruturado para as entrevistas, que deixasse, assim, mais fácil para o nosso entrevistado, né? Que nós vamos trabalhar na minha pesquisa também com essas entrevistas. Como que você elaborou isso? Queria saber, sim. Ótima pergunta, Marisa. Vou tentar ser breve, no tempo que nós temos. Isso se modifica também ao longo da minha trajetória como pesquisadora. Vou te dizer, lá nas primeiras pesquisas com os presos políticos, o meu roteiro ele era muito longo, com muitas perguntas e com perguntas que eram assim, bem, às vezes não eram tão simples, né? Embora eu tivesse lido Paul Thompson, mas eu tinha uns roteiros assim que era um negócio que era quase um questionário. As entrevistas, dependendo do narrador, elas ficavam mais truncadas. Para alguns narradores, não, porque tem pessoas que têm uma facilidade enorme de oralizar, né, de transformar e de seguir por outros caminhos. Mas para alguns ficava muito truncado. No decorrer dessa trajetória como pesquisadora, eu fui vendo aquilo que Thompson já nos falava lá atrás. Quanto mais simples forem as perguntas, com vocabulário mais acessível, maiores as chances de que o sujeito vá construindo sua narrativa com o mínimo de intervenção ou de direção sua. Então, eu fui optando por perguntas mais curtas, e agora, hoje em dia, o roteiro, ele é somente, para mim, um sinalizador. Eu organizo em 3 blocos, porque é uma parte mais voltada à história daquela professora, daquele professor. Depois é um segundo bloco que é voltado mais à sua formação docente, às experiências na escola. E um terceiro bloco que é voltado a como é que ele avalia, como é que ele olha para trás e avalia essa trajetória. Mas eu digo que são sinalizadores porque tem algumas perguntas e tem algumas temáticas que eu destaco. Mas a elaboração da pergunta, ela vem de acordo com o ritmo da entrevista. Então, eu tenho os temas, algumas perguntas curtas, que penso que são as mais importantes, mas vou sentindo a entrevista. Às vezes, o entrevistado antecipa algo que eu ia perguntar, então eu não vou fazer aquela pergunta. Às vezes, ele dá uma deixa, e aí eu pego aquele momento ali. Por isso que é importante a gente, quando faz audiovisual, gravar com 2 pessoas. Você está voltada para pensar, para conversar com o sujeito, e ter alguém olhando para a câmera, para o celular, para o gravador, porque para que você possa estar o mais conectado possível e que fique o mais próximo possível da conversa. Então, eu tento fazer isso, né? Agora, eu tive a experiência de gravar com 2 professores que eram pai e filho, né? Então, eu ouvi o pai, que era professor de história, e em seguida eu fui ouvir o filho. E aí tinha algumas coisas que o pai foi falando, e eu fui ouvir o filho em seguida, ele estava no mesmo ambiente com a gente, aí eu já fiz a deixa. Mas então, Luciano, considerando isso aqui que seu pai falou, você acha que isso teve influência e repercussão na tua escolha? Porque não parece que foi uma escolha assim tão gratuita. E aí, isso não estava previsto no roteiro, eu não tinha ideia de que ele ia dizer algo que poderia, né, desdobrar na entrevista do segundo sujeito. Então, eu penso que é um roteiro simples, com poucas perguntas, com a ideia geral do que você quer saber, e as perguntas abertas, mas sempre tentando se conectar com aquele sujeito naquele momento. Porque pode ser que algo que ele te diga você não tinha sequer cogitado. E aí surge ali e você não pode perder a deixa. Então, faz o roteiro mais aberto. Tem uns pontos, assim, temáticos que precisam ser questionados, mas busca fluir, porque numa conversa a gente não roteiriza. É isso.
Ok. Então, muito obrigado. Terezinha, você tem 2 minutos. Tá, joia. Não, é só um comentário mesmo para a professora Aline, né? Essa questão mesmo da entrevista, ela é uma caixinha de surpresa, né? A gente planeja, vai com as perguntas, tudo, aí muda totalmente de direção, muitas vezes, né, do que a gente tá ali pesquisando. Mas, assim, só para comentar mesmo, teve uma entrevista que eu fiz que eu levei o gravador, tudo para gravar certinho, aí a professora começou a falar. E eu ia ligar o gravador, ela não deixava. Ela falava bem assim, não liga o gravador, não, espera só um pouquinho. E ela começou a contar a história, relatar da época dela de docente. E eu pensei, meu Deus do céu, e agora? Eu tenho que gravar, porque eu não vou conseguir lembrar de tudo isso depois. Eu tenho que registrar, né, por meio do gravador, para depois transcrever. E assim, só depois que eu consegui ligar, mas é difícil, ser pesquisador em si não é fácil, né, porque a gente passa por várias situações dessa forma, né, que, enfim, a gente planeja uma coisa, chega lá e dá totalmente diferente, né. Aí algumas informações dela eu perdi, outras consegui ainda gravar, mas é uma arte mesmo, literalmente, era só para comentar. Nos escapa. Obrigada por compartilhar, Terezinha. Acontece também o contrário, de você estar gravando, aí o sujeito vai falar. Teve uma hora que aconteceu isso comigo numa outra entrevista num cantor, que cantava os hinos da campanha de Pé no Chão. Aí ele disse, cá entre nós. Aí olhou para a câmera e fez, eita. Aí eu disse, o que é que eu desligue a câmera? Ele fez, você poderia? Aí eu desliguei a câmera, ele me fez a confissão. E depois eu posso voltar a gravar? Ele disse, agora pode, mas isso aqui não pode sair, não. Foi uma conversa, nós dois aqui, não pode, tudo bem. Então, esse tato a gente precisa ter. E tem coisa que a gente conversa e o outro deixa. Olha, isso aqui eu não gravei, mas o senhor me falou por telefone. Eu posso fazer referência a isso aqui? Ah, pode, professora, não tem problema. Né? E você pode até pôr isso no termo, depois com a autorização da imagem, do som, você pode colocar a observação. Trechos de conversas informais foram incluídos, poderão ser incluídos para análise conforme acordo prévio com o entrevistado, para não se perder, que isso também compõe, né? Agora, tem que ter o cuidado e o compromisso ético, evidentemente, de não fazer isso sem autorização da outra parte.